A oposição conseguiu reunir, pelo menos diz que conseguiu reunir, as assinaturas necessárias para instalar a CPMI dos aposentados. Como se trata de uma comissão parlamentar de inquérito mista que reúne deputados e senadores, esse caminho dificulta a estratégia do governo para barrar a investigação. A única forma de barrar a instalação é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não ler o requerimento em sessão no Congresso. Essas informações são da colunista Andresa Matais, do UOL. Para isso, contudo, terá que enfrentar a pressão do Centrão, de um lado, e do governo, do outro. Alcolumbre tem recebido de Lula tratamento VIP, com indicações para cargos públicos. O último foi o Ministério das Comunicações. Foram coletadas 171 assinaturas na Câmara e 30 no Senado, 3 a mais do que o necessário. O governo tenta inviabilizar essa CPMI para evitar o desgaste ao presidente. Vamos trazer para cá o cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino, e Silvana Krause, que é professora do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Professor Leandro, começo contigo. A CPMI pode causar um forte desgaste na tua avaliação ao governo? O governo tardou a agir, está tardando a agir. Qual que é a tua avaliação? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Silvano. Um prazer estar aqui com vocês e com todo o pessoal do UOL. Eu acho que já está causando, né? O caso do INSS já está causando prejuízo ao governo, sem dúvida nenhuma. E a instalação de uma CPMI, no que pese ser muito importante que a gente investigue todo esse processo, vai causar um prejuízo ainda maior, sem dúvida nenhuma. É por isso que o governo está aí, de alguma forma, tentando conter os danos aí nesse momento, tentando buscar com que a alternativa aí à CPI, seja a CPMI, não caia nas mãos aí da oposição, que o Davi Alcolumbre não leia esse requerimento, busque aí retribuir, né, os favores que o governo tem feito aí ao longo dos meses, aí contemplando ele com inúmeros cargos, como vocês bem colocaram. O último foi a questão do Ministério das Comunicações. Agora a gente vai ver o teste aí da temperatura da água, sem dúvida nenhuma, porque Davi Alcolumbre, além de ele pessoalmente ter aí indicado o ministério, o partido dele, União Brasil, também tem ministérios na Esplanada. Então, assim, é um partido que está atuando com certa independência, fez a federação aí com progressistas, está finalizando uma candidatura, um apoio a uma candidatura de direita em 2026, mas tem ministérios no governo, hoje está em tese junto com o governo. Então, a temperatura da água para ser medida vai ser ideal para saber se está ou não com o governo nesse momento. Silvana, deixa eu te perguntar exatamente isso, né? Se você acha que o Davi Alcolumbre vai agir para abrir a CPMI ou não. Na Câmara, o Hugo Mota me parece que não está disposto, né? Falou que tem outros pedidos também que foram feitos antes. Qual que é a tua avaliação, professora? Boa tarde. Boa tarde, prazer poder aqui participar com o debate. Bom, CPIs se tornam tradicionais no Brasil, né? Elas servem para desestabilizar e para pressionar o executivo diante de uma situação que já é conhecida no Brasil de governos que não tem maioria no Congresso, né? Então, não há nenhuma novidade de escandalização, de buscas de construção de CPIs para desestabilizar governos, né? Principalmente governos de minorias, porque todos eles são de minorias desde que a gente conhece aqui a nossa nova república, assim dizer, nova república, né? Não vejo que a CPI tenha grandes chances de ser aprovada, né? Apesar de toda essa apresentação de um cenário de assinaturas feitas, porque nós estamos aqui num momento em que também existem outras discussões muito importantes e as pressões sobre o presidente do Senado e a presidência da Câmara são grandes, há interesses muito distintos nesse processo, apesar das assinaturas, e é a tradição de ter um centrão bastante heterogêneo na hora de uma votação. Agora, as surpresas podem ocorrer. Acho que o governo do presidente da Frente Ampla, do presidente Lula, tem que saber realmente mostrar, né, que não tem medo da CPI, né, e que a CPI pode andar. Se o governo começar a mostrar
que se articula para impedir de forma explícita a CPI, acho que pode ter mais prejuízos do que ficar deixando o legislativo se mobilizar e o governo por detrás dos bastidores para tentar mostrar que esses grandes escândalos não têm uma relação tão nova, né, com esse, com esse presidente, com esse governo, e que há um problema de corrupção no INSS há muito tempo já, né? Então, desculpe, esse escândalo ele tem muito mais a ver com uma disputa política da oposição com o governo. Perfeito. Professora Silvana, quem nunca, né? Daquele pigarrinho e só uma água para tentar resolver. Enquanto a senhora se recupera, vou passar a palavra novamente para o professor Leandro Consentino, te perguntando sobre essa queda de braço, né, entre governo e oposição. Leandro, a gente sabe que o governo, é claro, não quer a CPMI, a oposição, por outro lado, quer desgastar, e ali da balança, né, para ver para onde está pendendo a corda, ficam os presidentes das casas, né, da Câmara e do Congresso. E agora chegou a pressão para o Davi Alcolumbre, como você vinha mencionando anteriormente. Diego, sem dúvida, eu acho que o fiel da balança aí no meio de tudo isso é se isso vai escalar para uma pressão popular ou não, né? Eu acho que a professora Silvana tem total razão em dizer que CPI hoje não move muito mais, não escandaliza muito mais a opinião pública como outrora. De alguma forma, já é algo que a gente já tem aí como tradição de instrumento da oposição para emparedar o governo. A gente teve uma CPMI bastante ruidosa aí no caso da Covid, no momento do ex-presidente Bolsonaro também, e isso de alguma forma desgasta o governo dele, mas não é fator sine qua non, como não foram outras também. A grande questão, acho que é se isso escala ou não dentro da população. E aí o caso do INSS, eu acho que, apesar de, como a professora Silvana pontuou muito bem, ser algo que nós já sabemos que vem de longa data, o fato de a oposição conseguir ou não mobilizar esse discurso de que isso é algo grave, de que muitos contribuintes de fato estão sendo lesados, isso pode trazer pressões adicionais para os presidentes das casas, no caso, sobretudo, o Alcolumbre, agora que é uma CPMI, e aí eu acho que esse vai ser um fiel da balança importante. Vai ter pressões do lado do governo, sem dúvida nenhuma, vai ter para segurar a CPMI, vai ter pressões do lado da oposição, sobretudo visando 2026 ali, para dar curso a essa CPMI, e eu acho que o grande fiel da balança é se a opinião pública começa, de alguma forma, a pressionar mais a Alcolumbre a dar prosseguimento. Se isso acontecer, aí, de fato, a gente tem um fator adicional a mais que pode fazer com que essa CPMI acabe deslanchando e acabe tomando corpo, aí acabe sendo instalado. Mas é como a professora Silvana mencionou, de alguma forma a gente tem um ambiente mais estável hoje, mas é incerto o que vai acontecer nas próximas semanas, acho que vai depender muito desse fator aí da opinião pública. Pois é, e olha só, um grupo formado por membros do INSS, Dataprev, a empresa pública responsável pela gestão de dados de aposentados, e a Advocacia Geral da União, vai entregar no início da semana que vem ao Palácio do Planalto uma proposta de ressarcimento dos beneficiários prejudicados pelo esquema envolvendo descontos por associações de classe. A proposta está em fase final. Depois de um encontro realizado ontem com a presença do ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, o novo presidente do INSS também participou, Gilberto Valer Júnior, e também participou o presidente da Dataprev, que é Rodrigo Assunção. E foi anunciado que os trabalhos estão quase acabando, né, em período de conclusão. Num primeiro momento, o plano de ressarcimento vai ser enviado para a Casa Civil, a Presidência da República, a pasta do Rui Costa. Depois vai passar pelo Conselho Nacional de Justiça do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, também para análise. Professora, a senhora acredita que esse dinheiro vai sair da onde, né? Porque o Haddad está falando que não sairá dos cofres públicos, né? Mas de algum lugar tem que sair. Como sempre, a tradição da judicialização dos conflitos se torna uma coisa bastante consolidada nas nossas soluções de problemas, né? Desse tipo de problema de conflito e de corrupção que estão evidenciadas. Eu entendo que, na verdade, nós deveríamos pensar muito mais uma estratégia de um debate, de uma reforma
com relação ao esquema de pagamentos do INSS com os sindicatos e toda a estrutura que facilita isso, do que ficar numa discussão de quem vai pagar e quem vai fazer os reparos. Evidente que o ideal é os reparos, são os reparos, né, necessários, mas quem? Tá? E antes também de se pensar quem, é importante trazer com essa discussão o que é possível fazer com que essa tradição de corrupção dentro do INSS possa ser estancada. Isso não é uma novidade, né? E isso, da frente, na verdade, não é enfrentado, porque, de fato, há aqui uma pactuação de acomodação entre setores que ocupam espaços no executivo, com movimentos de lideranças de sindicatos, enfim, que acabam criando um não enfrentamento na essência. Eu acho que o debate de uma reforma administrativa em relação ao INSS seria muito mais produtivo. Claro, não estou dizendo para negar o debate sobre quem paga a conta, quem faz o reparo, né? Eu acho que os responsáveis teriam que também ser acionados, do que ficar sempre nessa discussão. É o executivo que se responsabiliza. Nesse ponto, o ministro Haddad tem razão, né? O executivo também tem sua responsabilidade quanto a isso, no mínimo compartilhar essa responsabilidade, então, né? Então, mas muito mais importante, do meu ponto de vista, é ver onde é que está a raiz desse fenômeno de corrupção do INSS, para poder enfrentar e não só ficar na denúncia, não ficar só em quem discute como vão ser feitos os reparos, e não se pensar quais são os elementos centrais para isso. O elemento central, sem dúvida nenhuma, é a nossa velha dificuldade de governos conseguirem governar, né? E de governos terem minorias e que precisam fazer amplas alianças, né? Não estou dizendo que isso é a essência da corrupção, mas é um problema maior que você tem um sistema em que você tem um executivo eleito, mas esse executivo nunca tem uma maioria estável. E tem uma variável nova aí que eu acho que vai ser importante na próxima semana, que vem, já foi anunciada essa última semana aí que está passando, né? É que, na verdade, nós tivemos uma novidade dessa formação de uma federação que vai ser muito poderosa, né? Que vai ser muito poderosa, vai ser a Federação União Brasil com o PP, que na verdade é uma antiga arena, né? Que instabiliza um pouco a oposição que mais grita, que é o PL. Eu acho que aqui tem uma variável interessante de uma certa movimentação, né, com essa federação no Brasil e PP, que é quase uma antiga arena voltando para a cena, né? E um PL que está aí se fragilizando, inclusive com essa federação. Do meu ponto de vista, vai ser uma disputa, a federação vai ser maior do que o próprio PL, né? Então, nós temos aqui uma mudança. O desafio é como essa federação vai agir de forma coesa. Nós já estamos percebendo que ela não tem uma coesão, né? Então, é interessante a gente ver esses próximos movimentos a partir dessa federação, como as lideranças vão agir de forma coesa ou não, ou de que forma isso vai impactar justamente na construção de uma CPI. Né? Eu acho que tem muita coisa aí surgindo para a próxima semana, especialmente com essa mudança aí de uma federação que vai ser o maior partido, né, na Câmara, porque a federação ela tem que agir como um partido, né? Ela não pode ser meramente uma aliança eleitoral, e isso vai criar uma necessidade de um alinhamento muito maior de coesão nas decisões, né? E aí a decisão da CPI também. Acho que está muito cedo ainda para a gente ver se essas assinaturas todas que têm integrantes da União Brasil e do PP vão ser tão coesas diante dessa mudança aí, da necessidade de se manter essa federação coesa, e se isso colocar nessa discussão para uma CPI, não sei se não coloca essa federação numa situação frágil, e que talvez as lideranças não estejam querendo correr esse risco também.
e Pois é. vão recuar. Leandro, aproveitar o gancho que a Silvana nos traz sobre a federação, né, do União Brasil com o Progressistas. Como ela diz, é o ressurgimento da Arena, né? Qual que é a tua percepção em relação a essa junção de partidos, né, que forma uma mega federação? A colocação da professora Silvana faz todo sentido. Quer dizer, a gente tem aí um partido, um novo partido, uma nova organização que vai funcionar como um partido atuando, vai ser a maior força no Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, isso a gente já tem pelos números aí. A grande questão é saber o quanto a coordenação desses dois partidos vai continuar estando azeitada aí para os trabalhos legislativos. Vamos lembrar que a federação tem que atravessar, inclusive, períodos eleitorais aí juntos, né? E não é trivial para partidos políticos no Brasil atravessar períodos eleitorais coordenados, né? Ter que escolher candidaturas que os pais vão apoiar, os pais vão fazer oposição, em todos os estados aí, de alguma forma, buscar aí essa construção de consensos, pensando na alternativa presidencial, pensando na questão que tem aí mirando o Senado Federal, que boa parte da direita está mirando conquistar espaço ou conquistar cadeiras no Senado Federal, até para fazer frente tanto a um governo, a eventual reeleição do governo Lula, quanto ao judiciário, a própria configuração da Câmara dos Deputados. Então, acho que tudo isso vai nos mostrar a medida de que essa é uma força que nasce aí muito grande, que estabelece um padrão de maioria importante, e aí, basicamente, o governo, seja qual for, seja um governo de esquerda como hoje, seja um governo mais à direita que vier, vai ter que negociar com essa federação, porque ela é grande, no sentido de aprovar pautas, sobretudo pautas que exigem quórum qualificado, vai ter que passar por uma negociação com essas forças, sem dúvida nenhuma, mas também do ponto de vista das fragilidades que um arranjo como esse expõe, sobretudo desse ponto de vista dessa coordenação. Não vai ser fácil levar isso, e se isso sair do contexto ou sair daquilo que está se pretendendo, a Justiça Eleitoral vai estar atenta, a própria Justiça vai estar atenta para conter determinados desvios aí de finalidade quando os partidos não se entenderem. Então, acho que toda a questão está centrada nisso, o quanto que essa força é importante, ela nasce muito grande, mas o quanto que ela vai ter que fazer uma lição de casa muito bem feita para evitar problemas de coordenação durante esse ano e no futuro também, sobretudo nos anos eleitorais. Como a gente sabe, né, o ministro Carlos Lupe pediu demissão do Ministério da Previdência nesta sexta-feira, em meio a toda essa crise dos descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Vamos ver o que ele postou no X, por exemplo, no Twitter. A nota fala o seguinte, abre aspas, tomo essa decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso, que apuram possíveis irregularidades no INSS, fecha aspas, escreveu ele ao afirmar que havia entregado o cargo. O ex-deputado federal Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, atual secretário executivo da Previdência, foi empossado ainda na noite de sexta-feira como novo ministro. A substituição ainda vai ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União, pelo menos era a última informação que a gente tinha aqui na pauta. Você vê aí a imagem dele, que é o novo ministro da Previdência, o Volney. Deixa eu passar primeiro para o Leandro agora, te perguntando sobre essa troca. Ontem aqui no programa, a gente trouxe a avaliação do PDT. O líder do PDT na Câmara falava que o partido e o Carlos Lupe foi maltratado pelo governo. Bom, o Lupe teve bastante tempo para agir, não agiu, né, Leandro? E agora, enfim, as investigações estão chegando, não chegaram ao nome dele, vale aqui a gente ressaltar, sublinhar, mas se aproximaram perigosamente, né, do nome do ex-ministro. Bom, vamos lá. Acho que a gente tem aí um quadro importante para analisar algumas coisas. Primeiro, a figura de Carlos Lupe, né? Já é um ministro reincidente aí em problemas aí. Vamos lembrar que no governo Dilma ele já estava ali figurando na época do trabalho, caiu por conta de algum escândalo ali naquele momento, e aí agora foi reabilitado dentro do governo Lula e deu problema de novo, como se diz aí, né, e teve que ser exonerado novamente, está dizendo pedido de demissão, mas todos
os passarinhos do Planalto sabem ali que, de alguma forma, isso não foi ele que pediu demissão, mas sim uma pressão muito forte para que ele pedisse essa demissão. Então, primeiro a figura de Carlos Lupe. Agora, a figura de Carlos Lupe é uma figura essencial dentro do PDT, presidente do PDT, e aí não tem como não ligar uma coisa a outra, ou seja, o apoio a demissão de Carlos Lupe e o apoio do PDT ao Planalto ali, que pode, de alguma forma, cobrar sua fatura aí do ponto de vista de apoios em futuras votações. E aí eu concordo com a professora Silvana que na raiz de todos esses problemas, todos esses escândalos, está o funcionamento do nosso presidencialismo de coalizão, tá? Essa montagem que a gente tem que fazer, que todo presidente tem que fazer para, de alguma forma, conseguir a sua governabilidade. Não é diferente nesse caso. E aí, não à toa, quem sobe aí é alguém indicado pelo próprio Lupe, quer dizer, o Volney ali não é ninguém senão alguém da própria confiança de Carlos Lupe. Essa é a razão pela qual a gente tem que pensar também se de fato vai ter alguma mudança grande. Quando a gente fala de uma reforma importante do INSS, como a professora bem observou, que a gente tem que fazer uma reforma administrativa ali, concordo plenamente. Agora, acho que ela não virá sob a figura desse novo ministro da Previdência, que tem laços umbilicais com quem estava saindo, né? Se a gente quer, de fato, uma mudança efetiva na estrutura do INSS, na governança da Previdência Social, a gente tem que indicar alguém novo, alguém que tenha ideais diferentes, alguém que tenha um modus operandi diferente. Hoje mesmo já veio a notícia de que o próprio Volney já estava participando ali de reuniões, já tinha sido alertado tanto quanto Carlos Lupe. Então, se Carlos Lupe não serve para estar no Ministério porque estava participando de reuniões ou porque, de alguma forma, está ali na mesma estrutura viciada ali do ponto de vista da governança do INSS, o Volney tampouco vai ser alguém que vai substituí-lo com predicados diferentes. A gente tem que buscar alguém que, de fato, tenha alguma distância desse ponto de vista de Carlos Lupe. Então, acho que aí vai ser um fator importante do Planalto rever a sua relação com essa estrutura, com esse grupo e com o partido, com o PDT, com o Partido Democrático Trabalhista, que de alguma forma também está indicando esses nomes aí dentro desse contexto. Então, a gente precisa ver tanto do ponto de vista da pessoa física quanto da questão da pessoa jurídica e PDT, o como as relações vão ficar a partir de agora. Silvana, fala um pouco sobre o PDT, né, sobre esse partido já teve mais relevância, mas que ainda é importante para o atual governo, né? E é o partido do Ciro Gomes, que teve uma mudança radical de postura nos últimos anos. O Lupe é uma figura que tem presença cativa, né, nos governos do PT, como vocês já disseram, no último governo Lula, no governo Dilma Rousseff foi ministro também, e o PDT agora ameaça se rebelar, né, diz que vai se colocar como independente ao governo Lula. Como é que a senhora avalia essa posição do PDT e os últimos anos do partido também, né, esse encolhimento do PDT? Em primeiro lugar, é importante a gente observar, né, que o PDT, historicamente, não tem uma relação sempre tão estável com o PT, né? Em alguns momentos, o PDT tem coesão e o Lupe foi uma figura, uma liderança, e é uma figura, uma liderança que garantiu uma coesão da bancada do PDT na Câmara com relação ao governo, né? São 17 deputados, se não me falha a memória, que o PDT tem hoje na Câmara dos Deputados, né? E o PDT teve, na última eleição municipal, em vários estados, como no Rio Grande do Sul, uma importância para tentar vitórias importantes para o PT, apesar de que, por exemplo, Porto Alegre não houve vitória, mas o Lupe foi uma figura importante para a candidata do PDT, neta do Brizola, apoiar no segundo turno a candidata petista. Então, aqui tem, vamos dizer assim, acordos, né, que têm sido feitos nos últimos anos, e esses acordos mais estáveis, sem dúvida, a personalidade da manutenção da estabilidade desses acordos via personalidade, via liderança Lupe, né? A relação foi muito clara, basta a gente olhar, o Lupe se manifestou de forma clara em várias campanhas municipais que o PDT tinha que apoiar partidos que estavam junto com o Partido dos Trabalhadores, né? Então, isso vai ser realmente um desafio
Mas esse desafio, o PT, a frente ampla, eu prefiro falar em governo de frente ampla, né? O governo de frente ampla está enfrentando não só com o PDT, né? A gente sabe que esses partidos do Centrão, eles usam o discurso da independência, né? Isso mostra muito bem o quanto que os partidos brasileiros são extremamente regionalizados, né? E o PDT aqui, na figura do Lupe, não há dúvidas que ele tinha, vamos dizer assim, a máquina na mão, a liderança na mão para fazer com que esses deputados agissem de forma coesa, coisa que não tem nem o PP e nem União Brasil, né? Você não vê uma liderança capaz, são partidos maiores, com maior representação, mas você tem muito mais dificuldade do progressista e do União Brasil, e por isso que eu estou chamando a atenção, que eu acho que é muito cedo avaliar essas assinaturas do União Brasil e do PP diante da construção da federação. Eu não acredito que, após tantos esforços de construir uma federação, que essas lideranças que estão ali na União Brasil e no PP queiram correr o risco de entrar numa disputa agora, de expor, né, as divergências internas que sempre existem no partido com relação a um posicionamento coeso e fechado em relação à construção de um impeachment em relação ao caso do INSS. Acho que vai ser mais interessante no momento de construção da federação, né, não expor, né, já que esses partidos não são tão coesos como a gente sabe, não expor agora e pressionar para a bancada agir coesamente a favor de um processo de CPI. Então, eu tendo a achar que essa CPI não vai ser aquilo que a imprensa está avaliando. Eu acho que, principalmente por causa desse momento de muita delicadeza de construção dessa federação, e um debate de CPI expõe divergências, divergências internas no União Brasil e no Progressistas. Então, eu acho que a estratégia vai ser muito mais evitar, né, botar isso na ordem do dia, né, como no primeiro momento está aparecendo. Acho que não, e eu acho que os sintomas do comportamento do presidente da Câmara e do Senado estão mostrando isso. Eu não vou agora nos expor dessa maneira, vamos deixar a coisa acalmar, porque nós podemos correr o risco de criar disputas internas com relação a esse posicionamento, que as divergências regionais e estatuais são grandes, inclusive com relação ao governo. Então, eu acho que para eles é muito mais interessante uma estratégia de botar panos quentes e levantar outras questões importantes que o Congresso está passando, tem uma agenda pesada aí pela frente, né? A questão da anistia, que está sendo colocada pelo STF, enfim, né? Sendo negociada. Então, acho que tem muitas agendas aí que eu acho que, nesse contexto da construção da federação, eu acho que essas lideranças não vão enfrentar as disputas internas, e agora vocês vão, todos aqui, disciplinadamente, votar de uma forma ou de outra. Acho que aqui tem uma divisão, ou vai liberar, ou vai deixar. Então, eu acho que a coisa não está muito clara, né, de que essas assinaturas vão ser realmente vão permanecer e não vai ter novidade aí na próxima semana.